E aí, galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Porque assim, eu vejo que sim, é por jejum e oração, mas todo o contexto dessa frase que Jesus passa pra gente, na verdade, ele tá atacando essa sua fé, essa sua incredulidade. Por quê? O que acontece na passagem bíblica? Simplesmente Jesus está descendo do monte e vê uma confusão acontecendo. Aí ele chega na região, tem um homem que levou seu filho endemoniado e aí ele colocou para os discípulos expulsarem o demônio. Os discípulos não conseguiram, aí já começou aquele barulhinho, aquela confusão inteira que vocês já podem imaginar. E aí o homem, quando vê Jesus, ele vira aí: e aí, irmão, Jesus, tu pode resolver meu problema? Tu consegue expulsar esse demônio? E aí Jesus fala assim: como é que é? Se eu posso, tudo pode aquele que crê. Então, o pai fala assim: cara, agora essa batata quente que eu coloquei na mão de Jesus está comigo. O que o pai responde? Eu creio. E assim, eu digo que é óbvio que esse homem crê. Porque é óbvio que ele crê, que a gente pensa o seguinte: primeiramente, ele foi até lá, ele pegou o filho dele que estava endemoniado, foi até a região onde estava Jesus, aonde estavam seus discípulos, e pediu oração, pediu para que fosse aquele demônio expulso. Então, acreditar em alguma coisa ele acreditava. Vendo que os discípulos não conseguiram, ele continuou ali. Ele podia pegar o filho dele e falar: agora eu vou levar ele embora, porque se vocês não podem, nem o seu mestre vai poder. Provavelmente Jesus é tudo mentira, ele não vai conseguir. Mas ele continua esperando Jesus. E quando chega Jesus, ele fala: Jesus, e aí, tu consegue resolver o meu problema? Então assim, era óbvio que ele acreditava em alguma coisa. Senão ele já tinha desistido há muito tempo, não tinha nem levado o seu filho ali. Mas aí ele responde mais uma coisa: me ajuda com a minha falta de fé. Porque ele fala: eu creio em alguma coisa, eu creio que dá para resolver esse problema, mas a minha fé não é tudo isso, eu não tenho 100% de fé ainda. Aí Jesus vai e expulsa aquele demônio, utiliza aquele pouco de fé, aquilo que o homem tinha ainda. Então, você vê que sai totalmente da responsabilidade do demônio, da capacidade do ser maligno e entra na capacidade sua fé. Você tem fé o suficiente para isso? Se você tiver, é possível. Lembra a frase que nós temos na Bíblia? É impossível agradar a Deus sem fé? A gente precisa de fé para agradar a Deus? Então, se há fé naquele homem, então Jesus consegue trabalhar. Também tem uma outra passagem na Bíblia que Jesus, ele passa numa região e faz poucos milagres. Ele atua pouco milagrosamente numa região. E aí Jesus explica que foi por causa da falta de fé daquele povo. Então, sempre tem uma ação do poder de Deus, o próprio Jesus sendo um filho obediente e a fé. Então, sem fé, não dá para fazer nada. Então, ali, aquele homem, aquele pai, ele tinha alguma fé, mas ele reconhecia que havia uma falta de fé. E aí depois os discípulos perguntam: e aí, Jesus, o que aconteceu? O que a gente fez de errado? E é óbvio, quando Jesus está vendo toda aquela situação, qual é a frase que ele fala para todo mundo? Até quando terei que suportá-los? Vocês que têm falta de fé, vocês que têm incredulidade, olha a sua fé pequena, até quando tem que suportar essa fé pequena, essa incredulidade toda? Então, de novo, voltando para o quesito, qual é o problema aqui dessa passagem? Fé. A falta de fé dos discípulos, a falta de fé daquele pai, a falta de fé geral. E aí Jesus fala: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Só que eu falo: pô, beleza, pode ser que esse demônio era mais poderoso, vinha de uma casta mais poderosa, ou era um demônio mais antigo, mas mesmo assim, o problema foi se resolvido com algum tipo de fé, foi resolvido com alguma fé inicial para fazer o processo. Então, o que acontece quando você jejua e ora? Quando você jejua e ora, o que aumenta dentro de você? A sua fé. O que cresce dentro de você é sua fé. Então, eu também consigo fazer uma correlação que esse tipo de incredulidade só sai com jejum e oração. Porque esse demônio, essa batalha espiritual que é mais difícil, que está sendo mais complicada na sua vida, você vai precisar de uma fé ainda mais poderosa. E a essa fé mais poderosa, você tem que acabar com a sua incredulidade. E para fazer qualquer uma dessas coisas, você precisa jejuar e orar. Então, jejuando e orando, você resolve isso. Você vai acabar com a sua falta de fé, você vai crescer a sua fé e você vai conseguir expulsar esse ser maligno. Colaborando com isso, tem uma coisa que me pega assim na vida cristã,
que acontece o seguinte: quando algum familiar nosso está passando por uma situação que há risco de ele perder a vida, o que a gente faz? Começa um círculo de oração. A gente começa a orar, a gente faz pedidos em vários círculos de oração. Nós mesmos da família começamos a fazer um propósito de oração. A gente coloca para orar cada um em uma hora específica do dia, fazendo um relógio de oração. A gente se junta num momento específico do dia para a gente dobrar o joelho e orar. Os irmãos que já estão mais entendendo e compreendendo a prática do jejum começam a jejuar por esse irmão, e esse irmão depois é curado. Assim, na minha própria família, nas experiências aqui dentro de casa, eu já perdi a conta de quantas vezes a gente se reuniu, quantas vezes a gente dobrou o joelho para alguém na nossa família e essa pessoa foi curada, assim, milagrosamente. Tipo, do médico virar e falar assim: ó, eu não sei explicar como que seu familiar sobreviveu. Um médico que não é cristão, um médico que tá mais propenso a ser um ateu, ele vira e fala: cara, só pode ter sido Deus, porque não foi a nossa ciência, não foi a minha habilidade. Eu tô cansado de ver isso em experiências na minha própria família. Só que, bizarramente, nós temos mais medo de perder um familiar para a morte do que perder o familiar para a segunda morte, que é a ida pro inferno. Então, tipo assim, o nosso familiar que vai morrer, que vai sair da terra, tá tudo bem. Vamos orar e vamos impedir que isso aconteça. Mas o nosso familiar que está caminhando passos largos para o inferno, aí não. Aí realmente é o problema. E aí realmente a gente deixa quieto. Aí, em algum momento Jesus vai entrar na vida dele. Em algum momento a gente vai ver Deus agindo. Porque a gente não toma a mesma atitude. Porque a gente não proclama um jejum santo. A gente não começa a orar até que Deus haja na vida do irmão. É claro, assim, vamos ser condizentes. A gente vem orando, mas vem orando naquela mesma pegada. Fala a verdade, você vem orando naquela mesma força, naquela mesma intensidade, sabendo que amanhã, se aquele seu familiar não mudar a sua vida e ele vier a falecer por um motivo assim extraordinário, tipo assim, bateu o carro num acidente horroroso e se foi. Se aquele irmão não tivesse aceitado a vida a Jesus ontem, cara, a gente perdeu para sempre. Mas por algum motivo, só quando o negócio ficou sinistro, só quando realmente o cara tá ali no hospital, pé na cova, que a gente toma uma atitude. Cara, a ida pro inferno deveria ser uma coisa que nos impactasse muito mais do que a ida pro cemitério. O cemitério, uma hora, vai deixar de existir na nossa vida. Uma hora nós vamos estar com todos os nossos familiares no céu. E aí, meu irmão, é para toda a eternidade. O cemitério é um momento pequeno na nossa realidade cristã. Agora o inferno, ele é perpétuo. Então a gente deveria orar mais, a gente deveria buscar mais, a gente deveria jejuar mais para os nossos irmãos. Mas eu sei que deve ter gente assistindo que ele fala: meu amigo, eu sou o único cristão da minha família. Eu tenho que orar por toda a minha família ainda. Então como que eu vou fazer isso? Aí eu falo: então se inspire em Daniel. Daniel, ele tem uma profecia de Deus que foi dada na Bíblia, que o povo sairia da escravidão depois de 70 anos preso na Babilônia. Daniel, ele percebe que já está chegando a 70 anos, ele fala: vou começar a jejuar e a orar sobre isso. E aí o que acontece? Depois de 21 dias, o anjo desce para falar com Daniel. Só que tem muita gente que se perde nessa parte, que é tipo assim, é isso. O Daniel jejuou, orou, 21 dias o anjo chegou e resolveu o problema. Mas a história não é bem assim. O anjo vem ali meio que para dar gás no Daniel, falar: Daniel, continua orando, continua buscando. Por quê? Nós estamos batalhando lá no céu. Por causa da sua oração que a gente escutou no primeiro dia, os céus inteiros tá batalhando para conseguir salvar a sua família, para conseguir salvar o seu povo. Então, a oração de um único homem conseguiu liberar todo o povo da escravidão. Então, a oração e o jejum de você pode ser que vai libertar toda a sua família. Mas é claro, você tem que se posicionar, buscar e mover os céus. E a gente move os céus como? Orando, jejuando. E isso vai fazer o quê? Vai acabar com a sua incredulidade dentro do seu coração e vai fazer a sua fé crescer. E igual no caso de Daniel, os anjos foram impedidos o quê? Pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é o quê? É um demônio que fica nas regiões das potestades celestiais. E aí o anjo que veio trazer a mensagem pro Daniel, ele chama o anjo Miguel para ajudar a liberar o caminho para chegar até Daniel. Então, cara, continua buscando, continua orando,
que o anjo vai chegar na sua vida, Deus vai chegar, a sua fé vai crescer e os seus familiares vão se converter e esses demônios serão expulsos. Então, cara, continua nisso. Vamos acabar com a nossa incredulidade. Vamos buscar a Deus com mais vontade, com mais garra e com mais propósito. É isso que eu deixo essa mensagem ardendo no coração de vocês. Porque, sinceramente, eu olho para essas duas passagens juntas na Bíblia, isso me empolga. Eu falo, cara, com um jejum, com uma oração, uma busca intensiva por Deus, nós conseguimos livrar todo um povo, nós conseguimos livrar a nossa família inteira. Então, vamos proclamar um jejum santo, vamos buscar a Deus em orações dia e noite, em toda hora que nós podemos. Já parou para pensar em todo momento que você gasta numa rede social ali, vendo um vídeo de besteira, você podia estar orando, você podia estar conversando com Deus? Imagina, esses 10 minutinhos que você perde numa rede social, sejam 10 minutinhos orando e tal, clamando a Deus. Qual seria o impacto disso na sua vida? Porque nós bem sabemos que no final do dia nós gastamos 2, 3, 4 horas em redes sociais. Imagina se a gente pelo menos pegasse essas 4 horas, transformasse em 2 em oração. Esses 15 minutos diários em 15 minutos buscando a Deus durante alguns períodos do dia. Seria interessante, né? Porque tempo, para quem quer, sempre há. É isso. Eu espero que isso tenha ajudado, isso tenha fortalecido a fé de vocês. Um beijo, um abraço. Te vejo na próxima.